Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus? Soberano Deus, nós te agradecemos por termos despertado. E em nome de todos aqueles, Senhor, que despertaram e que ainda irão despertar, nós agradecemos. Dai-nos, Senhor, o acompanhamento com teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, nos livrarmos do mal e de tudo aquilo, Senhor, que venha nos afastar de ti. Unge-nos com o teu amor, com a tua misericórdia e com o teu perdão. Dai-nos a tua paz. Te suplico, Deus, pelas famílias enlutadas. Sabemos que muitos não despertaram. Mas a tua bondade e a tua misericórdia fazem-te presente, confortando, ajudando estas famílias. Eu te suplico em nome de Jesus. Conduz o desempregado ao lugar onde consiga o seu emprego, ao necessitado os seus sofrimentos, ao angustiado a tua paz, ao desesperado, Senhor, as tuas orientações e paz, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, existe um ato, uma ação, um gesto muito importante, não é? Antes da conversão, antes da aceitação a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, existe uma palavra chamada arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação, não há transformação. Eu irei ler alguns versículos, tem muito mais. Eu encontrei na Bíblia 60 e poucos versículos com a palavra arrependimento e algumas frases que significam a volta para Jesus. Começando em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz assim: E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja bem, se o meu povo, você que não é cristão, que se diz ser, mas procede totalmente diferente da palavra de Deus, daquilo que Ele quer que nós façamos, sigamos, obedeçamos. Você não é um cristão verdadeiro, você é um cristão falso. E Ele chama a atenção que você clame pelo seu nome, e não o nome de Santo Antônio, São Pedro, São José, seu nome qualquer. Clame, chame pelo meu nome e se humilhar e orar, não rezar. Rezar é uma dita imposta por alguém. Então, você fala diretamente com Deus e orar e buscar a minha face e se converter, se arrepender e buscar a sua própria perfeição. Mas se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenderam, meu irmão? Meus irmãos, vocês devem enviar sempre estas mensagens para as pessoas católicas, para que eles procurem verificar na Bíblia Católica. Eu vou dar alguns exemplos aqui, viu? Não em todos os versículos, mas em alguns, que as palavras são sinônimas. Agora é diferente, em desuso, e pouca gente entende. Entenderam? Então, para que seja devidamente esclarecido através da verdade, não é? Em 1 João, capítulo 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que confessar a quem? A Ele. Mas a ninguém.
se confessar e se arrepender. Ou se arrepender antes, né? Tem que ser, e depois confessar a ele os seus pecados. E fazer um sinal público de aceitação dele na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador. Você tem que fazer um sinal. Por que um sinal? Porque Deus é onisciente, Ele conhece a sua mente. Mas Satanás não conhece. Ele só conhece que você é dele pelos gestos, pelos seus atos, por tudo que você faz. Então você tem que fazer um gesto, aquele apelo, porque quando o pastor faz o apelo, ele ouve e fica lutando para você resistir. Mas se você for vencedor, você levanta a mão e diz: eu quero Jesus. Daquele momento em diante há uma batalha. Duas batalhas. Uma do Espírito Santo de Deus com o Espírito da morte que está no seu corpo. E a dos anjos com os diabinhos que acompanham você. Então esses diabinhos são expulsos e o Espírito da morte é expulso. E o Espírito Santo de Deus passa a morar no seu coração. E os anjos de Deus acamparão ao seu redor onde quer que você for. Onde quer que você for. Você agora está com o escudo da salvação. Você está com o capacete da salvação. Você está com a espada de 2 gumes defendendo. Os anjos e o Espírito Santo de Deus. Ah, mas o irmão fulano aconteceu isso. Não pense nos outros. Não veja a vida dos outros. Cuide de você. Você é o objetivo de Deus. Né? Então, entendeu? Não é fácil entender? No Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagadas os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença de Deus em você, na pessoa do Espírito Santo em nossos dias. A Bíblia Católica diz assim: emendai-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Em Mateus 3,8 diz assim: produzi, pois, bons frutos dignos de arrependimento. A Bíblia Católica diz: fazei, pois, frutos convenientes ao arrependimento. São sinônimos, significam a mesma coisa, mas para muitas pessoas torna-se mais complicado e mais difícil. Em Provérbios 28,13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia Católica diz assim: aquele que encobre as suas faltas não prosperará, mas o que reconhece se emenda. Será alvo de misericórdia. Entendeu, meu irmão? Por isso que eu digo: envie para as pessoas que são católicas. É muito importante que todos conheçam a verdade, porque só a verdade nos libertará, só a verdade nos fará consciente daquilo que nós somos diante de Deus e o que verdadeiramente é ser um cristão. Em Provérbios 28,13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Foi lido, né? Mas estou repetindo. Produz bons frutos de arrependimento. E os que confessam, né? É preciso, a Bíblia Católica: aquele que encobre as suas faltas não prosperará, mas o que reconhece se emenda e será alvo de misericórdia. É muito importante que nós conheçamos a verdade, porque só essa verdade nos liberta. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependimento, confissão a Deus, não ao pastor, não ao padre, não a ninguém, a Deus. Nosso elo aqui no mundo é com Deus. Não tem outro, não tem a mãe de Jesus, Maria, não tem os anjos, não tem os santos, não tem ninguém.
Só Jesus é o nosso elo. É o nosso único meio de comunicação direta, sem linha ocupada com Deus. Só Ele, Jesus, mais ninguém. A Bíblia está dizendo. E nós temos que conhecer esse Deus. E para conhecermos, nós precisamos conversar com Ele. Saber o que Ele quer de nós. Saber o que Ele quer que nós façamos aqui nesta terra para que nós não nos afastemos, que Ele não se afaste de nós. Que a distância entre nós e Ele seja sempre mais próxima, mais íntima, mais pessoal. E é preciso conhecer, para no abismo não perecer. Não é? É verdade. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele nos diz então, desde então começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Tiago 4, Tiago 4 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós, do duplo ânimo, purificai o coração. É maravilhoso esse Deus poderoso, as oportunidades que Ele dá para todos. Não é só para alguns, não. É para todos. Mateus 9,13, olha que mensagem. Essa é a responsabilidade. Quando Ele diz, toma a tua cruz e segue-me. O peso da cruz é esse, pregar o evangelho, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto houver um só que não ouviu o evangelho, ele não virá. Agora, ultimamente, de um mês para cá, tenho ouvido a notícia que foram descobertas outras tribos na Amazônia que ninguém conhece. São nômades. São desconhecidos. Nômades não, são desconhecidos. Então é preciso que esse povo ouça o evangelho através dos seus missionários. Que não tem, a Amazônia está desprovida de missionários. Tem algumas igrejas ali trabalhando, lutando, mas é pouco. Os missionários aqui no Brasil são muito reduzidos. No estado que eu moro, Pernambuco, muitos interiores agora precisam de missionários. Interior do Ceará, do Maranhão, precisam de missionários. Os lugares longínquos dos estados, dificilmente chega a mensagem de Jesus Cristo, mas tem lá uma igreja católica. Tem lá um ponto de macumba. Eu digo porque eu tenho viajado e visto. Precisamos pensar em nosso Brasil, a Amazônia, os índios. Fiquei muito feliz. Nós subimos cerca de 80, 90 quilômetros rio acima, no Rio Negro. E ao chegarmos lá numa tribo, minha esposa pregando para uma índia e eu filmando, e a índia ouvindo atentamente. Quando terminou de pregar, ela disse, eu já sou cristã. Já teve alguém lá que falou de Jesus para ela. Foi bênção, foi a maior alegria que nós tivemos. Por quê? Porque vimos que teve antes de nós alguém lá pondo a sua vida em risco. E foi uma bênção a nossa viagem. Muito abençoado. Tivemos em Noronha, tem uma igreja batista lá, tem várias igrejas hoje. A primeira igreja lá foi fundada por um membro da Igreja Batista do Pina. Não é? Está lá. Hoje tem igrejas de várias denominações, maravilhoso. Mas precisamos também povoar a Amazônia. Muitos lugares não têm igrejas batistas. Nem de outras denominações. É preciso evangelizar o Brasil.
Em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz, desde então começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Joel 2,13, e rogai o vosso coração, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque antigamente, quando o homem se irava, ele rasgava as vestes. Isto não adianta nada, o que adianta é o arrependimento, a mudança no coração, no pensamento e na vida. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande beneficência, não é? E não se alegre com o mal. Fica muito feliz com o bem que nós realizamos por o amarmos e amarmos a você, nosso perseguidor. Apocalipse 3,19 diz, eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É só arrependimento para que tenhamos o caminho e a porta aberta no céu. Eu vi um exemplo de uma senhora, de uma jovem que com a avó ia para a igreja. Todo santo domingo ela ia para a igreja, mas não se converteu. E é preciso conversão para que recebam as bênçãos de Deus. Zacarias 1,3 diz assim para você, tornai para mim, diz o Senhor do Exército, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Lucas 13,3, não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você quer perecer? Está nas mãos de Deus. Deus está de mãos estendidas para você. Segura na mão de Deus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.